O ônus do quórum é uma expressão que surge justamente para as matérias que têm quórum qualificado, né? Quando você tem a matéria de o projeto de lei ordinário, ou mesmo medida provisória, cujo quórum de votação é sempre de maioria simples, ele não interfere, ele não vai interferir. Mas no caso de matérias como PECs e projeto de lei complementar, você tem um quórum qualificado. Você tem ou 3/5 no caso de PEC, ou maioria absoluta no caso de PLP. PLCs agora, né? E o que acontece é, se você apresenta um destaque para votação em separado, destaque, né, do inciso 1 aí do artigo que a gente está discutindo, 61, você tem, a interpretação é a seguinte: você tira aquele texto e quando você submeter o todo à votação, como a Gabi colocou, né, você vai submeter o todo, ressalvados os destaques. Então, quando você submete o todo à votação, você entende que aquele trecho do DVS não foi submetido à votação junto. Então, você depois vai ter que fazer a votação desse trecho. Então, vai lá, o destaque do partido X, não vou citar nenhum partido aqui hoje, o destaque do partido X é do artigo 3º. Então, o artigo 3º ele não foi votado, ele ainda não faz parte do texto, não foi aprovado. No caso de uma PEC, você precisaria de 308 votos para colocar aquele texto. Ou seja, você precisa que o destaque tenha 308 votos, sim, lembrando que, né, destaques de texto, de mérito, você está sempre votando o texto, e o texto é quem precisa ser votado, não é o destaque. O destaque, você pode pedir o destaque para suprimir, mas, de fato, o que vai à votação é o texto, e esse texto vai precisar de 308 votos, no caso de uma PEC, para ser aprovado. Então, por isso que inverte o ônus, né? O destaque, quando você pede a supressão, você novamente obriga que se forme uma maioria qualificada em favor daquele texto, seja uma PEC ou seja um PLP. Antigamente tinha essa dúvida com o 61, inciso 5, em que você tinha o destaque supressivo que não, por alguma razão, surgiu essa interpretação e o mantra foi passando de geração em geração da SGM, que não havia uma inversão do ônus, né? Então, enfim, na minha cabeça nunca houve essa diferença, mas lá sempre houve essa interpretação. Então, agora está mais fácil para todo mundo. Todo destaque que vai mexer no texto, o 61, vai inverter o ônus. Aí, por exemplo, fazendo uma comparação com o que eu acabei de falar do destaque de preferência. O destaque de preferência, o ônus de colocar 308 é quem está pedindo a preferência, né? Se você, digamos que seja numa PEC, e você está trazendo um artigo 5º de um apensado em substituição ao artigo 5º do substitutivo que está sendo votado. Então, o ônus de colocar 308, e esse é o ônus do quórum, né, a necessidade de colocar 308 votos, é de quem apresenta o destaque de preferência, nesse caso. Se fosse um destaque simplesmente para retirar do texto, o ônus de colocar o quórum é da maioria, né, do partido que está, do conjunto de partidos que está defendendo o texto principal.